Bom dia. Bom dia a todos os presentes nessa audiência pública que vai tratar sobre a doação de órgãos e transplantes aqui em Goiás, basicamente também em Goiânia, né? Então, já quero dar boas-vindas, agradecer a presença de todos que se fazem presentes aqui nessa audiência, as pessoas também que estão online também, através do YouTube, da TV Câmara, né? Então, sejam bem-vindos a todos. E apresentar a mesa, né? Declaro aberta a sessão e apresentar a mesa as pessoas que vieram discutir esse assunto tão importante. Nós temos aqui a Nara Costa, que é representando o Conselho Municipal de Saúde aqui de Goiânia. Seja muito bem-vinda, Nara, para essa discussão. O Ramon Ramos Filho, que representa aqui a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Seja muito bem-vindo também para essa discussão. O senhor Elcimar José Reis, um amigo de pouca data, né, Elcimar, mas que a gente já vê o trabalho que desenvolve em relação aos renais crônicos, aos transplantados aqui de Goiânia. Seja muito bem-vindo também. A Catiúcia Freitas, que é gerente de transplante da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Goiás. Seja muito bem-vinda também, Catiúcia. E para nós é um prazer recebê-los vocês aqui, tendo essa oportunidade de discutir um assunto tão importante, né? A gente sabe que a doação de órgãos ainda é um assunto com muitos paradigmas, né, com muitas dificuldades, até de se falar, né? A gente quase não vê publicidade, informações sobre esse assunto, né? Uma divulgação tão ampla quanto o assunto merece. E baseado nisso, eu como vereador aqui por Goiânia, propus à Secretaria de Comunicação, através do secretário Marcos, a publicação de informações sobre esse assunto. Porque nós estamos no mês de setembro, e mês de setembro, a data nacional de doação de órgãos, né, de incentivo à doação de órgãos, é o dia 27 de setembro, que é o Setembro Verde, que a gente está comemorando esse mês. Então, a gente precisa de ter ações, ter divulgações, ter publicidade desse assunto, para que as pessoas possam ter consciência da importância da doação de órgãos, né? Porque, para quem vive isso no dia a dia, e eu, como, além de parlamentar, sou pai, né? E tenho uma filha que tem uma dificuldade, né? Que ela é renal crônica, com 3 anos de idade, faz hemodiálise todos os dias, né? De segunda a sexta-feira. Então, eu enfrento essa dificuldade todos os dias. Sei os desafios que ela tem, né? E da luta diária que ela trava, né? Porque você acordar todos os dias e saber que você vai ter que ficar, às vezes, 3, 4 horas sentado numa máquina, né? E uma criança, às vezes, nem entende o que está acontecendo, né? Mas nós pais, eu pai dela e a mãe, a gente tem que fortalecer, né, essa discussão. E tendo a oportunidade de ser parlamentar em Goiânia, a gente tem que ampliar esse debate, porque esse poder tem um representante das pessoas que precisam do transplante, né, agora nesse momento. E a gente sabe a dificuldade que é. Muitas vezes a gente foi desbravador em alguns assuntos, né, sobre doação de órgãos, sobre a própria hemodiálise, né, para crianças. Não só crianças, mas adultos também, né? No Brasil, atualmente, são cerca de 40 mil pessoas que esperam um órgão, né, para ser transplantado. E é uma vitória por dia. É uma luta diária que eles têm que lutar contra o tempo, né? A gente tem vivido um momento difícil, que é esse momento da pandemia, que a gente teve uma redução a nível Brasil na doação de órgãos, né? Uma redução de cerca de 13% na doação de órgãos. Pessoas que tinham condições de doar os órgãos, mas não doaram, em virtude também da pandemia, né? A gente viu que é uma situação muito complexa, que mexeu muito com toda a estrutura de saúde do país, né? Então, a gente vê que agora, com o avançar da vacinação, as coisas têm começado a voltar à normalidade. A gente tem que fortalecer esse debate, para que as pessoas que diariamente lutam pela vida consigam ter sua vitória, né? Então, a explanação inicial, eu vou franquear a palavra para os convidados, para que eles explanem sobre o assunto, né? Acho que é importante. Quem está nos acompanhando também de forma remota, se quiser fazer algum questionamento, a gente vai ter um outro momento nessa audiência para responder algum questionamento, alguma dúvida que vocês possam ter, tá certo? Então, primeiramente, eu gostaria de passar para
para a Catiúcia, que é a gerente de transplante da Secretaria Estadual de Saúde, para que ela explanasse um pouco sobre o trabalho diário, as dificuldades, os avanços que Goiás está tendo em relação à doação de órgãos e aos transplantes. Bom dia. Agradecer o convite, né, para debater esse tema, que eu acho que realmente tem que ser discutido. Nós, da Secretaria de Saúde, a Central Estadual de Transplantes, nós atuamos em todo esse processo de notificação de morte cefálica, doação de órgãos e transplantes. Como você já disse, houve uma queda nacional devido à pandemia. Já era um desafio, né, a questão da doação de órgãos. O Brasil retrocedeu aí cerca de 3 anos em números de doadores por milhão de população. Porém, em Goiás, mesmo com a pandemia, nós conseguimos manter e fechar o ano de 2020 com um número maior de doadores do que em 2019. Nós tivemos 80 doadores no ano de 2020 e 75 em 2019. Esse primeiro semestre, comparando o primeiro semestre do ano passado, nós já conseguimos aumentar em 36% o número de doadores. Mas dentro da doação existe a recusa familiar, né, que é o nosso maior desafio. 40% das famílias dizem não para a doação de órgãos no Brasil e aqui em Goiás 57% agora no primeiro semestre. Nós já chegamos a 68% de recusa em 2019, 2020 a gente reduziu para 56% e estamos mantendo essa faixa, o que é um ponto positivo. E por que existe a recusa familiar? A recusa familiar existe pela desinformação. E por isso um trabalho que a gente faz constante, não só no mês de setembro, é de conscientização. Nós fazemos palestras, nós fazemos capacitação, treinamento dentro das unidades de saúde, porque além dessa questão da sensibilização, existe a parte do acolhimento e como essa família vai ser conduzida dentro do hospital no processo de diagnóstico de morte encefálica, que é complexo de entender. Nós lutamos, sim, Rafael, pela fila de transplantes, né? Você trouxe aqui o caso da sua filha, e realmente pediatria ainda, Goiás não faz o transplante pediátrico, né, na parte renal. Nós temos transplante de rins, que hoje o HGG é o nosso maior transplantador. Temos transplante de rins também na Santa Casa, no Hospital Santa Helena, Hospital Renascença e agora, recentemente, o Hospital das Clínicas foi credenciado, então a gente vai ter mais uma unidade do SUS para fazer transplante. 95% dos transplantes são feitos pelo SUS. O Brasil é um exemplo mundial nessa questão dos transplantes. Os imunossupressores são bancados pelo SUS. Então, existem, assim, é um procedimento caro, é um procedimento complexo e realmente deve ter um envolvimento de todas as partes da sociedade para que a gente consiga mudar essa realidade. Existe uma disparidade regional nessa questão de recusa familiar, por exemplo. Santa Catarina e Paraná, 23% das famílias dizem não, né? Eles já conseguem alcançar números como os da Espanha, que é o maior, hoje, é o país que mais tem doadores de órgãos no mundo. No Brasil, a doação de órgãos ela é consentida, ou seja, não existe aquela questão da identidade. As pessoas têm esse conceito, eu vou deixar na minha identidade, isso não tem validade. Quem vai decidir pela sua doação é a sua família, por isso que as nossas campanhas diga sim, converse com a sua família. Eu estou vendo ali a frase que vocês fizeram, basta uma palavra para salvar vidas, né? E essa palavra ela tem que ser dita onde, gente? Em casa, no seu meio familiar, para as pessoas importantes ali, que vão ser as pessoas que vão decidir pela doação de órgãos. O receio das pessoas de falar de doação de órgãos é porque trata da morte. E a gente não quer falar de morte, né? Mas a gente tem que pensar que todos, né? Essa é a única certeza que nós temos. E uma parcela pequena da população vai poder doar órgãos, porque só se doa órgãos em caso de morte encefálica. Então, por isso é importante, a gente tem vários exemplos, né, de famílias que doam, por quê? Porque ele assistiu uma reportagem, tem 5 dias, e ele me disse, olha, mãe, quando eu morrer, doa meus órgãos. Isso fez toda a diferença para que a família decidisse. É um momento difícil de tomar essa decisão, e quando a família tem ciência, tem consciência da decisão da pessoa, é mais fácil para ela tomar essa decisão. Então, a nossa luta é em cima dessa parte da conscientização, sim, né, de trazer mais. É muito bom que a Câmara esteja, você como vereador esteja levando esse tema para que a gente possa refletir quais ações podem ser feitas. Você está tendo a iniciativa aí de fazer campanha, né, na cidade de Goiânia, para que as pessoas olhem e vejam, mas por que falar de doação de órgãos? Setembro Verde, né?
Qual é a importância de falar? São 46 mil pessoas na fila, a fila aumentou aí com a pandemia. E, como você disse, a realidade dessas pessoas é uma hemodiálise 3 vezes por semana, é a questão de não poder subir uma escada porque está precisando de um transplante cardíaco, o problema não deixa, né? As pessoas precisam de vida, elas estão ali contando horas, e não é que a gente está torcendo para alguém morrer, é que as pessoas vão morrer, né? O que a gente quer é que as pessoas deixem o sim, digam o sim, para que a gente possa mudar essa realidade e aumentar o número de doadores de órgãos no país. Porque Goiás, quando capta órgãos, a gente capta não só para os nossos receptores, captamos também para outros estados, né? Caso de criança, por exemplo, quando a gente tem caso de criança, vai para o Brasil inteiro. Então, assim, todos têm que conversar sobre isso. Então, é isso. Eu acho que é muito importante esse debate. A gente tem avançado. O ano passado, nós fechamos o ano. O HGG foi o 5º hospital que mais transplantou rins por milhão de população. Houve uma redução esse ano, mas muito por conta da pandemia. Teve um pico da pandemia ali no primeiro semestre. Mas tem avançado, né? A gente tem aí esses hospitais empenhados em realizar o transplante e oferecer esse tratamento para os pacientes pelo SUS. Só não faz o transplante hoje pelo SUS quem realmente não quer fazer, mas é um sistema que tem dado certo, que tem funcionado. Muito bem, obrigado pela explanação. Eu vou deixar os questionamentos, algumas dúvidas que possam ter. E eu também tenho algumas dúvidas, porque eu não sou especialista nessa parte, né? Eu vivo diariamente o problema. Sou profissional também de saúde, sou farmacêutico, conheço um pouco, né? Mas não sou especialista e tenho algumas dúvidas, né? Que algumas pessoas até já me passaram já, que depois eu vou repassar para você. Queria ouvir agora a Nara Costa, que representa agora o Conselho Municipal de Saúde. E o Conselho foi instituído pela Lei número 18, de 92, aqui em Goiânia. É um órgão também que eu tenho um respeito muito grande, porque é paritário, representa a população, a gestão, representa também os trabalhadores, né, na saúde. Então, eu tenho um respeito muito grande. Fui membro do Conselho Municipal de Saúde durante dois mandatos, né, tenho um respeito muito grande e sei do trabalho importantíssimo que vocês desenvolvem. Né? Não é fácil, né? Eu falo assim, quem escolhe a saúde para trabalhar tem que gostar de gente, né? A gente tem que ter essa compaixão com as pessoas e gostar de ajudar as pessoas, né? A gente está mexendo com vida. Então, vocês estão de parabéns. Leve meu abraço à presidente do conselho, à mesa do conselho, tá? E você está com a palavra. Bom dia aos presentes, né? Na pessoa do Rafael, que tão prontamente, né, assim, se coloca, né? Penso que, lógico, por um aspecto, né, pessoal, como você diz, mas como trabalhador da saúde também, né, que você nos relatou agorinha há pouco, entende que esse tema é um tema importante e que, assim, devidamente a gente percebe, né, como você mesmo disse, pouco debatido, pouco difundido e com uma inserção assim muito tímida diante de uma situação bastante complexa e de muitos desafios, né? A gente tem eu represento o Conselho Regional de Serviço Social no Conselho Municipal de Saúde, então represento o segmento trabalhador, sou assistente social e trabalhadora também da saúde, né, já do Estado, não do município, e há 11 anos já estou também junto com o pessoal na Central de Transplantes. Então, a gente até foi incumbida aí pela mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde para representar o Conselho aqui, exatamente pela proximidade que a gente tem com o tema, né? Então, agradecer o convite, né, ao Conselho Municipal de Saúde. Mesmo dentro do Conselho, eu já venho trazendo um pouco esse tema, e a gente, então, percebe que também tem uma fragilidade muito grande a nível do município
de compreender, de ter uma política mais incisiva, né, a nível do acompanhamento não só do órgão, né, dos órgãos, que aqui em Goiás tem transplante, a gente está com equipe de rim, de fígado e córneas, né? Nós temos mais de 15 equipes de córneas, não só Goiânia, mas em outros municípios do interior também, com uma fila muito, né, assim, voltou a crescer enormemente a fila de córnea também, a gente que trabalha no dia a dia. Ontem eu estava no plantão, a gente com muitos desafios, uma fila que está com 1 ano e 10 meses, né, de espera, com um quantitativo de captação de córnea muito baixo. Penso, né, e aí, enquanto conselheira e representante da sociedade, né, civil, e mesmo, né, não só do segmento trabalhador, mas na defesa da saúde, a gente não pode deixar de dizer, né, do aspecto que o próprio Estado tem na responsabilidade de organizar esse serviço. A equipe da Central de Transplantes é uma equipe muito comprometida, contudo, a gente também sente essa dificuldade, né, como a gente está dizendo, de assumência do próprio poder central, né? Então, assim, acho que as secretarias, tanto estadual quanto municipal, não só de Goiás, mas de vários estados, trata esse tema com muita timidez, eu penso. Acho que a gente precisa ser mais enfático, mais incisivo, assumir mesmo esse problema como ele deve ser visto e tratado, sabe? E aí eu falo mesmo, enquanto trabalhadora, que estou lá há 10 anos, a gente percebe muito isso, sabe? Um esforço tremendo da equipe de avançar, de trabalhar, de propor e tal. E a gente sabe que são processos complexos de às vezes, você estabelecer uma política, construir todo um serviço, mas eu percebo historicamente, né, como também é muito comum no poder público, não dando continuidade, né, aos processos. Então, às vezes, a gente inicia um processo que vai apresentando resultado, aí aquela eterna situação, muda gestão, muda coordenações, né? E às vezes a gente, enquanto trabalhador efetivo, que faz a defesa mesmo ali no cotidiano, fica um pouco à mercê dessas mudanças, e aí o processo dá uma parada, ou até nem volta a ser debatido e avançado. Então, a gente teve mesmo um processo bacana, que a gente entende que houve uma importância significativa no avanço na questão da redução da fila da córnea, que depois, num processo de mudança de governo, isso, né, deu uma descontinuidade aí, e a gente, então, junto com outros elementos, lógico, né, tem fechamento de um banco de olhos da Universidade Federal, que eu acho que é, né, assim, gravíssimo, com essa questão da disputa aí pelas terceirizações e tal, né? Houve todo um processo interno na Federal que fechou o banco de olhos do Serof, e com isso a gente tem em Goiás hoje só o banco de olhos da Fundação Banco de Olhos, que também teve alguns problemas, que ficou um período fechado, se adequando lá a umas normativas da vigilância sanitária. E, na sequência, veio pandemia, e aí essa fila explodiu de novo. Então, é um desafio enorme hoje, eu acho que talvez é o mais grave desafio nosso, porque é muito difícil você ver as pessoas, né? Ontem mesmo o Ricardo atendeu e me passou o telefone, né, Ricardo? E aí ele ainda disse, não é que a gente está torcendo para o povo morrer, né? Ele ainda pedindo perdão a Deus por esse sentimento dúbio, né, como a Catiúcia também chegou a mencionar, e eu falei mais ou menos a mesma coisa, disse, as pessoas nascem e morrem, é um ciclo normal da vida, né? E o que a gente precisa nesse processo é fazer realmente
com que a população, né, os trabalhadores da saúde, eu penso que é muito sério também o desconhecimento, né? Eu falo que a população, até desconhecer, a gente ainda releva um pouco, mas o trabalhador da saúde não conhecer esse processo, ou às vezes mesmo, né, eu estou dizendo que eu já ouvi, né, de trabalhadores da saúde, que é difícil, que é complicado. Eles falam assim, se for do jeito que vocês querem, vocês, né, da central, então, assim, ou porque é contra, porque é muito demorado, porque é um processo muito complicado. Eu falo, mas tem que ser, né? Porque tem que ter um rigor, tem que ter toda uma seriedade nessa condução do protocolo de morte cefálica. Não é uma coisa tão simples assim, até para dar lisura para o processo, né? Então, eu penso que a gente tem esses desafios. A nível um pouco dos renais, eu até comentei que pontuaria isso e agradeço muito assim essa divisão de mesa hoje com Elcimar, que inclusive eu fui também antes da central, trabalhei no HGG, acompanhava lá, né, o setor de hemodiálise, muito próximo aqui ao Dr. Ramon, que na época coordenava lá o setor. E o senhor Djalma, que era o presidente da associação à época, a gente fazia um trabalho muito bacana de apoio e contribuindo ali com muitas questões que o serviço social, né, sempre se dispôs a acompanhar. E é lógico que também hoje o serviço social no HGG está reduzido, né, com a terceirização, a OS, o quadro, aí eu já trago um pouquinho mais a denúncia do serviço social. Nós tínhamos uma equipe de quase 15, eram 14 assistentes sociais, hoje eu tenho conhecimento que nós, do quadro efetivo, só restaram 2. Eu não sei outras contratadas pela OS quantas são, mas eu percebo uma dificuldade muito grande de trabalho nesse sentido lá. Então, assim, a gente tem um elemento de acompanhamento desses pacientes que estão em fila, né? A central tem avançado também enormemente na composição de um serviço, né, que a gente está chamando de pré-transplantes, que é exatamente para fazer esse acompanhamento, esse monitoramento da fila, para que a gente tente o mais possível assim abreviar o período de espera também dos pacientes que estão na fila do transplante de rins, né? Então, Elismar, né, eu já estou aqui quase fazendo as honras da casa da central, vamos junto construir também um pouco esse diálogo lá. E a gente tem tido alguns casos, não muito, mas assim, né, eu tenho um caso mais específico que é uma paciente muito jovem de Anápolis, que ela chegou a fazer o transplante, mas aí teve a perda do enxerto e então, né, adquiriu aqueles anticorpos ali, está numa situação dentro daquele quadro de hipersensibilização, e ela muito angustiada, então volta e meia liga na central, a gente conversa. Então, eu sempre dizendo dessa importância. A gente sabe que o Ministério da Saúde tem também muito timidamente essa discussão do tratamento para os hipersensibilizados. É outro desafio, né? Eu queria pôr esses 3 elementos aí, basicamente, na minha fala. Então, eu penso que isso do meu cotidiano do trabalho, e essa questão do tratamento dos hipersensibilizados também é muito importante. Nós temos hoje, quando a gente gera o ranking, em torno de uns 50 pacientes e olha, nós estamos ativos hoje com quase 170 para transplantes de rim. Em torno de 50 pacientes com um painel muito alto, que saem reiteradas vezes na fila e não recebem o órgão porque precisa desse tratamento, né? Se não fizermos, a chance deles receber um órgão é muito pequena
e vão ficando ali na fila, né, esperando. Aí sim eu penso um milagre de Deus, porque é uma chance, né, o doutor Ramon talvez vai poder até nos esclarecer um pouco melhor isso, mas é uma chance muito pequena de conseguir um rim, quem está com esse quadro de hipersensibilização. Então, acho que é um desafio, vem, às vezes, trocando ideias aí nesse sentido também, até com os médicos das equipes, no sentido de, numa ação nacional também, né, junto às associações, né, doutor Ramon, fazer esse debate com o Ministério da Saúde para que a gente possa também reverter esse quadro. Por hora é isso. Obrigada. Obrigado, Nara, pelas explanações, né? A gente, pela fala dela, pode ver que o investimento nessa bandeira, nesse assunto, tem que ser feito pelos órgãos governamentais, né? A Catiúcia falou aqui, e realmente o SUS, e eu sou um defensor do SUS, no mundo, né? É o local onde faz mais transplantes pelo SUS, né? Pelo sistema público de saúde. E, às vezes, países desenvolvidos, ricos, se a pessoa, às vezes, não tiver recurso financeiro, ela não consegue ter um transplante, né? Agora, no Brasil, não. Todos têm o direito, né, de pleitear pelo SUS o transplante. Isso é muito importante. Mas a gente vê também, por outro lado, que no Brasil, que é um país continental, existe muita desigualdade entre regiões, entre estados, né, no tratamento e no acompanhamento desses pacientes que precisam de um transplante, né, de órgãos. Então, a gente vê que precisa de ter mais incentivo, precisa de ter mais investimento, precisa ser uma política de Estado mesmo, né, que não, na hora que mude os governantes, não mude, né, o empenho e o desenvolvimento desses programas da parte da doação de órgãos, dos transplantes. Isso é muito importante. E a gente sabe que, a doutora Nara falou, que tem uma quantidade na fila de pessoas possíveis, né, que estão esperando um órgão, seja qual for. A gente sabe também que, por falta desse acompanhamento, dessa estrutura da saúde, às vezes a fila, o número de pessoas possíveis, podia ser até maior, né? Porque existe uma série de procedimentos que tem que ser feito anteriormente, até o momento que a pessoa está apta para entrar na fila. Como a senhora falou, o exemplo de pessoas que estão hipersensibilizadas, né? Eu sei, acompanho. Quanto mais transfusão de sangue a pessoa faz, ela mais fica sensibilizada e é mais chance de ter uma rejeição, né, de um transplante. Então, a gente vê que, às vezes, para a pessoa ter um exame de cintilografia, a pessoa ter um exame que é um laboratório especializado em imunohistoquímica, por exemplo, que é um exame para ver a compatibilidade, alguma sensibilização, às vezes, numa cidade como Goiânia, que é uma capital, a gente não tem um serviço tão especializado. Ou, às vezes, o próprio paciente que precisa desse órgão tem que ficar migrando de um lugar para o outro, né? Não tem um serviço centralizado para acompanhar esse paciente que precisa desse órgão. Então, são políticas públicas que a gente tem que fomentar, buscar junto aos governantes para que seja implementado, né? Com certeza. A gente vai passar a palavra agora para o Dr. Ramon Ramos, que é da Santa Casa, para ele falar da experiência dele lá na Santa Casa, né? E o que tem de desafios, né, e o que tem de conquistas também, nesse tempo que ele faz presente lá. Pega o microfone ali, passa o microfone para ele. Bom dia, obrigado pelo convite. Sou nefrologista, só lembrando aqui, Santa Casa foi a primeira instituição de Goiás a fazer transplante, já tem um número bem grande. Começou lá antes desse, existia Central Transplante, depois foi credenciado o HGG, tivemos o Hospital Santa Genoveva e hoje tem as instituições privadas aí, como Santa Helena e o Hospital Urológico, tudo ampliando o leque. Do ponto de vista prático, eu gostaria de sugerir que criasse um dia mais de divulgação para o transplante. Me contaram uma vez em Fortaleza, uma pessoa da Fundação Verdes Mares precisou de transplante de pulmão. E por isso a Fundação se envolve nas campanhas de divulgação de transplante. A minha sugestão é que criasse um dia no primeiro semestre, envolvendo todos os sistemas de rádio, televisão, um dia do Estado, para envolver mais, porque Fortaleza, a doação lá é muito grande.
E parece que o apoio das redes, da Rede Verde do Mar na televisão é muito grande, e isso que faz esse aumento de número de transplantes. Do ponto de vista prático, eu queria sugerir isso. Obrigado pela palavra, doutor Ramon. Essa audiência está sendo gravada e a gente tem assessoria que está tomando nota das sugestões, né? Uma sugestão importante. A gente sabe que na era das fake news, né, que a gente vive atualmente, a gente tem que fortalecer as informações importantes, né? E muitas das famílias que, às vezes, no momento de dificuldade, como a Catiúcia falou, no momento de perca, de luto, às vezes elas não se sentem confortáveis, talvez pela forma de ser abordada, né, que isso também é uma coisa que a gente tem que sempre estar fortalecendo, o acolhimento da família que perdeu um ente, e geralmente é uma coisa recente, né? Porque quando vai ser avisado que aquela pessoa teve morte encefálica, você está avisando para a família que ela faleceu, que ela morreu, né? Mas que ainda tem condições de ajudar outras famílias. Então, até esse acolhimento, essa conversa tem que ser feita de uma forma adequada. E muitas vezes a gente vê um despreparo, não por maldade, mas por falta de investimento mesmo na capacitação, na orientação das unidades de saúde, né? Dos profissionais que atendem essas famílias. Às vezes tem até alguma pessoa que potencialmente ela pode ser um doador de órgãos, mas por falta desse contato, desse incentivo, acaba não tendo essa doação, né? E a gente sabe que, em relação ao que a doutora Nara disse, a questão da córnea mesmo, né, que é um transplante que é feito também para pessoas que teve outros problemas de saúde, que não só morte encefálica, né, pode ser utilizada a doação da córnea. A gente viu uma diminuição muito grande, né, da doação, que é um dos problemas que a senhora falou, que a gente precisa voltar a fortalecer, né, as doações de córneas, com certeza. Então, doutor Ramon, está sendo anotado, a gente vai levar essa sugestão em relação à questão da própria Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, onde se encontra a maior parte dos hospitais, né? Não sei se algum outro hospital fora de Goiânia faz transplante, ou essa é só... Não, de córnea a senhora falou que tem, né? Mas dos outros órgãos sólidos, tem algum local que faz, além de Goiânia? Em Goiás, não, só Goiânia. Só em Goiânia, né? A captação de órgãos no estado todo. Certo, a captação de órgãos no estado todo, mas o transplante mesmo é feito só em Goiânia, né? De órgãos sólidos. Então, a gente vê que a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia ela chegou a ser convidada, mas não se fez presente. De qualquer forma, a gente vai fazer um documento, né, relatando essa situação. Vou encaminhar para o secretário, porque eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde, como tem gestão plena na administração do SUS aqui em Goiânia, devia estar aqui presente para discutir essa matéria tão importante, né? Mas, de antemão, agradeço à Prefeitura, através da Secretaria de Comunicação, por ter abraçado a nossa proposta, a nossa reivindicação e ter feito a divulgação nos outdoors, né? Acho que isso é importante. É o começo de uma divulgação mais ampla, como que o doutor Ramon propôs aqui, que a gente vai tentar pleitear isso para que todos os veículos de imprensa, né, abracem essa causa, porque eu nunca imaginei que ia ter na minha família uma pessoa tão próxima que precisaria de um transplante, né? A gente nunca imagina isso, mas isso pode acontecer conosco, com a pessoa que está do nosso lado, que a gente ama, né, e vai estar numa situação posterior, né, que precisa de uma ajuda nesse momento. Então, eu quero passar agora a palavra para esse esse guerreiro, né, para dar o testemunho dele mesmo. E, Rafael, pega o microfone, passa para ele, dar o testemunho dele e falar das dificuldades, né, ele como presidente da associação dos transplantados aqui de Goiânia, falar das dificuldades e da experiência dele. Está com a palavra, Simar. Bom dia, eu sou presidente da Associação de Renais Crônico e Transplantado de Goiânia. Eu já fui no céu 2 vezes. Eu fiz um transplante renal em 93, 2007 eu perdi o rim, 2008 eu fiz outro transplante. E a minha irmã mais nova doou o rim para mim.
Depois, em 2008, a minha irmã mais velha doou o rim para mim. E, como eu disse, eu fui no céu 2 vezes. Deus me devolveu. E era para mim lutar com os renais crônicos. Então, eu vou continuar lutando do mesmo jeitinho. Sem um centavo, sem uma divulgação, sem nem sede, sem um computador, sem nada, porque tudo que eu faço é na Lan House. Eu tive o prazer de conhecer, há um mês atrás, o vereador Rafael, que me chamou aqui, contou a história da filha dele, e eu falei para ele que eu tinha feito 2 transplantes, e que com a graça de Deus, a filha dele também vai conseguir, certo? E vai ter muitos e muitos anos de vida e de saúde. O que falta para doação de órgãos é as pessoas conscientizar e divulgar. Não adianta eu sozinho fazer, porque não vai adiantar. Foi 2 semanas atrás, eu estava levando as doações lá na clínica do Dr. Ramon, porque o Dr. Ramon é prova que praticamente quase toda semana eu levo as doações. Tem um senhor que virou para mim e falou assim, tem várias. Esse Mário, eu não vou fazer o transplante, eu tenho um transplante na minha família, o rim na minha família, eu não vou fazer, porque toda pessoa que faz o transplante morre. Eu peguei e falei, então eu estou morto, porque eu já fiz 2, e conheço várias e várias pessoas que fez o transplante e está até hoje, então tudo bem, está tudo bem. Agora, eu faço o seguinte, tudo que uma pessoa normal, da minha idade, que toda pessoa, o que ela faz, eu faço do mesmo jeitinho, sem nenhum problema. Eu só falo e continuo falando que falta é divulgar. As pessoas, a mulher chegou para mim e falou assim, Mário, eu tenho rim na minha casa, mas eu não vou fazer o transplante, eu vou morrer fazendo hemodiálise. Então, o que eu falo para o senhor aqui, vereador, é que a gente precisa divulgar. A central de transplante, toda semana entrava em contato comigo. E já tem uns 2, 3 anos que não fala mais comigo. A Sandra mandou para mim umas fotos que nós fizemos há muito tempo atrás, e sempre que precisou, a gente está junto. Hoje, a Associação de Renais Crônicos tem 10 vans. Como que você conseguiu essas vans? Como que foi doado? Que jeito? Como que elas funcionam? Nós entramos na Justiça, junto com o promotor, Dr. Marco Antônio. Nós entramos, não, eu entrei. Porque a Associação de Renais Crônicos só existe só o presidente. Porque os outros todos faz hemodiálise. E se o senhor hoje precisar de um aqui, porque eu convidei vários, hoje não veio ninguém. Então, o que eu falo é o seguinte, a gente conseguiu 10 vans, todas as vans novinha, higienizada, com álcool, tem tudo, motorista capacitado, que começa às 4 horas da manhã e vai até às 10 da noite. Segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. E todos fazem 4 horas por dia. Então, o que a gente podia fazer? Pode fazer através de utilidade pública a divulgação? Pode. Se não pode, a gente precisa unir e fazer visitas para o pessoal das famílias que fazem hemodiálise. Eu duvido e aposto. O senhor conhece o renal crônico, porque o senhor tem dentro de casa. Agora, o senhor procura os outros vereadores, o deputado, o prefeito, vereador, aqui dentro, o governador. O governador conhece, porque o Marconi, a esposa dele é prima da minha esposa, então ele me conhece demais da conta e sabe, porque quando eu fui fazer o transplante em 93,
foi uma das pessoas que mais me ajudou. Ele era deputado estadual. Então, daí para cá, a gente sempre correu junto, ele sempre ajudou. Mas também, eu falo a verdade, se ele estivesse aqui, eu falo, também não fez nada para os renais crônicos, também não. Não fez. Porque os renais crônicos não têm uma sede. Hoje, vereador, há pouco tempo atrás, uns 2 meses atrás, eu estava doando do meu bolso 11 marmitex. Ué, mas por quê? Porque o pessoal que vem de fora, que sai lá de Aruanã, que sai lá 2, 3 horas da manhã e chega aqui 6 horas, entra para fazer hemodiálise. Quando sai da hemodiálise, eles saem até, às vezes, tremendo de tanta fome e precisa alimentar. Mas eles podem comprar um marmitex. Se eles pudessem, eu não precisava de doar. Então, o que eu fiz? Eu juntei o pessoal que mais precisa, eu falei, esse eu posso. Hoje eu estou doando 4, porque as outras pessoas faleceram. Certo? Então, aí, quando dá 10h30 da manhã, acabou a hemodiálise, o paciente já está com a van já está na porta, entra dentro da van e volta para a cidade dele, vai chegar lá 4 horas da tarde. Então, a gente precisa divulgar, a gente precisa conhecer, a gente precisa ajudar os renais crônicos. Não estou pedindo nada para mim. Graças a Deus eu não preciso. O que eu tenho para mim já basta. Eu tenho minha esposa que é uma biomédica e eu tenho Deus. Eu estou satisfeito. Certo? Porque se eu estou aqui, foi porque a minha esposa me carregou e Deus me ajudou. E eu quero aqui, vereador, pedir para o senhor o seguinte, que quando a Sandra, aqui no meu celular, quando a Sandra mandou para mim as imagens, ela falou assim para mim, falou assim, Mar, nós já estávamos querendo fazer uma audiência, mas o vereador antecipou, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar. A gente precisa continuar. Vereador, final de ano, eu junto brinquedo o ano inteirinho. No final do ano, tem um colégio lá no Jaó, onde o pessoal do Hospital das Clínicas, onde as crianças fazem hemodiálise. Então, a gente leva para lá, doa, ajuda tudo. A única coisa que a gente faz na associação é ajudar. Vou contar uma história para o senhor. Em 93, eu não podia dar 2 passos. Eu tinha que escorar. E em quem que eu escorava? Na minha esposa. Fiz todos os exames, que inclusive assistente social do Dr. Ramon, por nome de Deise, ela virou para mim, quarta-feira agora que eu estava lá levando as doações, ela virou para mim e falou assim, Mar, você vai na audiência pública? Vou. Se eu não puder ir, você fala. Que adianta ter o rim e não ter os exames para fazer? Qual do renal crônico que dá conta de pagar para fazer os exames? Eu peguei e falei assim, olha, eu fiz todos os exames, HLA e Crossmet, lá na cidade empresarial, eu fiz todos, pelo SUS. Não faz mais, eu não sei. Eu falei, mas por que não faz? Toda a vida fez. Então, você chega lá, você fala, tem que arrumar os exames para o pessoal fazer, porque se tem na família um doador, mas não tem como fazer os exames para saber se pode ou se não pode. Então, vereador, o meu irmão mais velho, ele ia doar o rim para mim. Eu vendi uma casa em Mara Rosa, eu tinha uma outra casa em Uruaçu, eu vendi para fazer essa cirurgia. O meu irmão usou, na hora de fazer o cateterismo, ele recusou, e ele não quis. Ele não quis doar o rim, faltando um mês.
Então, o que acontece? Todos os exames não era feito em Goiânia, era feito em Ribeirão Preto. E o que eu tinha que fazer? A minha esposa colhia o meu sangue, a gente corria para o aeroporto, colocava e entregava para o piloto pegava o avião, sumia. E quantas vezes esse sangue foi desviado? O meu irmão deu 100% em tudo. Até hoje, dizendo a doutora Cássia, lá de Ribeirão Preto, que falou que nunca viu um rim dar 100% em tudo. E o do meu irmão deu para mim. Só que ele não quis doar. Passou o tempo. Fiz a minha irmã, você não vai morrer. Doou o rim para mim. O meu irmão perdeu a esposa, perdeu as filhas, de ruindade que ele é, e agora ele está fazendo hemodiálise. O senhor acha que eu estou achando bom? O senhor acha que eu estou batendo palma? Eu estou lá ajudando ele. O que eu fiz agora, há 2 semanas atrás? Ele parou de fazer hemodiálise e eu fui lá em Mara Rosa, nós procuramos o juiz, para o juiz dar um mandado para a polícia pegar ele e levar para fazer hemodiálise em Porongatu. Agora ele está fazendo. E o mesmo nós fizemos aqui em Trindade, que o senhor pode ver, que passou na televisão, passou para todo lugar, e nós fomos lá, porque tinha um rapaz que não queria fazer hemodiálise, nós fomos lá, fizemos a reportagem, e levou para o juiz mandou a polícia pegar ele e levar. Hoje ele está bem, graças a Deus não precisa disso. Mas eu quero dizer para todos que qualquer hora que a central de transplante precisar de mim, eu estou à disposição. Qualquer hora, vereador, que o senhor precisar de mim, eu estou à disposição. E lá na associação, a gente ajuda, não é só os renais crônicos, não. Porque 80% dos renais crônicos são diabéticos. Não sei se vocês já viram, praticamente quase toda semana está faltando insulina, está faltando medicamento, e nós estamos lá na televisão fazendo as reportagens pedindo. Então, hoje, como o senhor já sabe, quem é um renal crônico, eu só falo, senhor, que Deus abençoe o senhor e que não abandone, que ajude a gente. Eu não preciso de ajuda, graças a Deus, mas os renais crônicos precisam. Fica com Deus todo mundo, eu agradeço de coração o convite do senhor, certo? E precisando de mim, eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Simar, pelo testemunho e pela luta, né, que a associação tem, você tem também. Às vezes a gente aprender as coisas de ouvir falar é uma coisa, né? Quando a gente passa pelo problema tão de perto, como você passou 2 vezes, que aí você identifica mesmo a dificuldade, né? Vê as situações e que precisam ser melhoradas. É aquilo que a gente estava falando, né? Muitas vezes o SUS, de forma geral, ele é um programa muito importante de doação de órgãos, foi criado um sistema nacional de transplante que funciona muito bem, tem as câmaras técnicas para dar auxílio científico, né? A gente vê que tem um esforço para que as coisas aconteçam. Só que nunca vai ser perfeito, sempre a gente tem que estar melhorando, buscando melhorias, buscando apoios, né, buscando divulgar o problema para que as coisas melhorem. Acho que é com diálogo, né, e essa audiência pública serve para isso, para levantar esse tema e publicizar isso e começar, quem sabe, a partir daqui, uma ampliação, né, nessas divulgações, porque tem a situação mesmo da falta dessa não sensibilização, né, das pessoas na hora de doar, mas também tem essa outra dificuldade que foi levantada, né, da estrutura mesmo, na hora da pessoa se preparar para um transplante, de ter o tratamento adequado, né. Então, isso a gente tem que buscar também melhorias, né, de todos os lados. A doação de órgãos é algo que vai ser efetivado de forma concreta mesmo, de forma adequada e razoável, no momento que todos os atores envolvidos derem as mãos e buscarem os benefícios, né? Porque é uma luta diária que as pessoas vivem, não é simples, né? É aquilo que falou, são horas, né, que às vezes as pessoas têm que correr para conseguir, e toda essa dinâmica do transplante é uma coisa que muitas vezes, pelas peculiaridades daquele órgão, precisa ser de forma rápida, né?
Por exemplo, minha filha mesmo não tem ainda um transplante renal, um serviço especializado de transplante renal de criança, aqui em Goiânia, né? Em Goiás. Na verdade, só tem 3 locais no Brasil que faz transplante renal em criança. É São Paulo, no Hospital Samaritano, e lá em Curitiba, onde ela faz tratamento, que é no Pequeno Príncipe, Hospital Pequeno Príncipe, e no Rio Grande do Sul, né? Talvez se tiver outro local, não conheço, mas ela tem um tratamento muito adequado. A gente vê lá em Curitiba também que praticamente todos os dias tem campanha na rádio, na televisão, sobre a importância da doação de órgãos, né? Então, a gente vê que onde tem foco também na divulgação para a população, da importância, tirando os estigmas, os preconceitos que às vezes tem, a falta de informação, né? Porque o sistema de transplante no Brasil é um sistema muito seguro, né? Ninguém vai tirar um órgão de uma pessoa que não está comprovadamente morta, né? Então, assim, e a legislação tem acompanhado. Desde o primeiro transplante aqui no Brasil, de 1964 até hoje, muita coisa foi ampliando, foi melhorando, né? O arcabouço legal, inclusive, né? O próprio Conselho Federal de Medicina ajudando também nessas questões técnicas também do transplante, né? Então, a gente vê que teve uma evolução, mas que a gente sempre tem que estar melhorando, né? Com certeza. Eu vou abrir para perguntas de algum de vocês que estão presentes, quiserem comentar, falar alguma coisa, ou para alguém que está acompanhando a gente remotamente. Mas eu já vou abrir algum questionamento. E para a Catiúcia, que é a gerente lá da Central de Transplantes, né, eu queria perguntar para você de uma forma prática, né? Em relação a transplantes que não são feitos em Goiás, que é o caso da minha filha, ela vai concorrer a um órgão lá em Curitiba, né? Caso aconteça dela estar no critério para receber, para concorrer a esse órgão, como é feito o suporte da Central Estadual aqui de Goiás de transplante em relação ao caso dela? No sentido do transporte, né, na verdade, porque eu sei que a questão do tempo é uma questão que tem que ser vista com muito detalhe, né? Existe um serviço, porque eu falo isso porque em Goiânia tem um serviço que chama TFD, tratamento fora do domicílio. Quando o município ou o estado não tem condições de fazer aquele tratamento específico para aquela pessoa, para aquela patologia, mas outro estado que é distante tem, o município onde a pessoa mora é responsável por dar o suporte no sentido das viagens, da questão da alimentação, inclusive da hospedagem também, se for o caso, né? E a Central Estadual de Transplantes, ela entra em que aspecto quando é fora? Nós encaminhamos, nós temos o serviço que encaminha, né? Nós pegamos o relatório médico, serviço da coordenação do Ricardo, a pessoa que recebe essa solicitação para o transplante que é fora, encaminhamos o pedido de consulta para os estados que realizam, agendamos a consulta junto com o TFD estadual, então essa pessoa irá receber também uma ajuda de custo do TFD para ir até o transporte aéreo, né? Tudo isso é bancado pelo TFD. E essa ajuda de custo quando estiver lá. Nos casos de urgência, tem alguns casos que é necessário o transporte aéreo, uma criança que às vezes está dentro do materno-infantil, que precisa de ser transportado, tem o apoio aí do serviço aeromédico, né, do Corpo de Bombeiros, que faz também esse transporte. Então, a central atua nesse intermédio aí para conseguir a consulta em outro estado, da forma mais ágil possível, e montar ali o processo junto ao TFD do estado para que essa pessoa consiga o transporte e a ajuda de custo para estar nesse outro lugar. Certo. E eu sou testemunha disso, porque quando eu precisei, né, desse acompanhamento fora de Goiás, a gente protocolou o pedido na Central de Transplante numa semana, na outra, graças a Deus, já tinha vaga agendado lá em Curitiba, né, no Hospital Pequeno Príncipe. Então, foi muito ágil mesmo e nos tranquilizou, né, porque quem está diariamente, a família tem que ser sempre envolvida, né, porque a família, como o seu Esmar falou, na hora que ele dava 2 passos e ia cair, né, Esmar, que a gente ancorava ali, segurava, era sua esposa, né? Então, a gente precisa de realmente envolver também a família no tratamento, porque faz parte, né? E a gente tem que fortalecer também esse vínculo das pessoas que apoiam as pessoas que necessitam de uma doação de órgãos, né? Tem algumas perguntas que eu vou passar aqui para você.
Perguntas de quem está acompanhando. O Riva mesmo faz uma pergunta seguinte: por que em CAIS não tem hemodiálise, né? Talvez não seria especificamente da sua alçada lá, porque a sua parte é mais da doação de órgãos, uma etapa acima, né? Mas eu explico aqui para ele. A hemodiálise em si é um serviço que é especializado, né, de uma complexidade maior, que precisa de uma série de cuidados, tem uma série de legislação. Há uns anos atrás teve até algumas situações no Brasil de contaminação de água, porque a água que usa é uma água especializada, né, que precisa de um tratamento adequado. Por falta dessa estrutura toda, é que não existe um hemodiálise em CAIS, né? Até no CAIS de Campinas, eles montaram num momento, uns anos atrás, no início, né? Aqui em Goiânia. Acompanhei isso. Mas, por causa da falta de estrutura, eles preferem fazer o convênio com as clínicas privadas, que já têm uma experiência, que é Isso, tem as máquinas também que fazem casa, mas eu acho que é mais a diálise peritoneal, né? Peritoneal. Isso, a diálise peritoneal. Ele perguntou em relação à hemodiálise. Mas a diálise peritoneal, inclusive, a minha filha ficou 1 ano e meio fazendo diálise peritoneal em casa, né? Então, a gente aprendeu muito na prática, monitorar aquela máquina, fazer a asepsia toda do ambiente para conectar ela, né? Aprendeu que a troca de eletrólitos pode ser feita pelo peritônio, né, doutor? Então, uma série de coisas que a gente vai aprendendo com a prática e a gente vai vendo também as dificuldades, né? Com o tempo, pela solução que é hipertônica, acaba falecendo o peritônio dela, né, e precisou ir para hemodiálise. Mas ela se adequou bem, né? A gente teve uma dificuldade quando a gente começou a fazer hemodiálise, porque o corpo médico preferiu colocar o Permicate, que é um catéter permanente, né, tem um tempo maior de uso, dá um conforto maior. Mas até para achar profissional médico aqui em Goiânia que faz isso, que coloca o Permicate em criança, foi a maior dificuldade do mundo. Né? Para ter acesso ao Permicate, foi a maior dificuldade do mundo. Praticamente nenhum hospital tinha esse material aqui em Goiânia, para criança, né? Especificado para criança. A gente achou a doutora Bernardina, do Araújo Jorge, Hospital do Câncer, que ela tinha já o domínio da técnica em criança, porque ela coloca Permicate para fazer quimioterapia, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu achar e não precisou ir para Curitiba, né? Você imagina, a gente sai daqui para ir em Curitiba colocar um catéter. Então, é uma situação muito complicada, mas a gente vai vencendo, né? Então, sim, eu acho que, já indo para o final, eu queria saber se tem mais alguma pergunta. Pode dar a palavra para a Larissa. Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Larissa Rivelli e atualmente estou coordenadora geral do DCE da PUC Goiás e gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Rafael da Saúde, propositor dessa audiência pública, e eu gostaria de reforçar a importância de trazer para o Parlamento Municipal, a Casa do Povo, este debate. Né? Nós, enquanto entidade de representação estudantil, todo o início de semestre promovemos o Trote Solidário, que consiste em campanha de doação de sangue. E aí nós, inclusive, emitimos certificados, nós temos uma parceria com o Banco de Sangue do Hospital de Câncer Araújo Jorge, e esse semestre o pessoal da medicina, que faz estágio na Santa Casa, nos procurou porque eles falaram que eles estavam com um déficit muito grande de bolsas de sangue lá no banco. Então, nós resolvemos expandir essa ação, esse trote solidário, e levamos também lá para o Banco de Sangue da Santa Casa. E é engraçado, porque, às vezes, esse assunto, doação de órgãos, doação de sangue, ele só se torna parte da nossa realidade, né? Quando a gente precisa ser submetido a esse transplante, ou conhecemos alguém que precisa ser submetido a esse transplante. No meu caso, foi a minha tia. Então, assim, eu desconhecia completamente sobre esse assunto de transplante de órgãos. E a minha tia, em 2012, irmã da minha mãe, foi diagnosticada com linfoma. E ela foi submetida ao tratamento quimioterápico e entrou em remissão. E uns anos depois, o câncer voltou. E aí o oncologista dela falou, olha, realmente a gente precisa, então, olhar esse transplante de medula. E aí começou toda aquela correria, né, da família. Ela se inscrever no REREME, que é o Cadastro Nacional de Receptores, a família no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores,
E aí a gente começou aquela corrida de tentar achar um doador compatível, corrida contra o tempo, e nós não conseguimos achar, ela teve que ser submetida ao transplante autólogo de medula, né, o que não foi totalmente eficaz, inclusive o câncer dela retornou e agora ela está tendo que fazer o tratamento, remédios de uso oral, remédios caros, também não são custeados pelo SUS por enquanto. Então, eu queria dizer que eu acho que é importante que a gente, sim, trabalhe nessas campanhas de conscientização e divulgação e ampliação. Porque, às vezes, um ato simples, como, por exemplo, a medula, que muitos desconhecem, sabem que se trata também de um órgão, ele pode, sim, ser a única expectativa de salvar uma vida. Então, gostaria de parabenizar todos aqui que trabalham em prol, realmente, dessa pauta que é extremamente importante. Então, queria agradecer a Larissa pelo testemunho dela também. Só um minutinho, a doutora Nara tinha pedido a palavra primeiro, vou passar para ela, mas ver a importância, né? Porque às vezes eu ouço algumas pessoas comentando, né? Falando, não, doação de medula, por exemplo, né? Que é um exemplo que a gente tem essa relação nacional. E até já vou deixar uma pergunta para depois a Catiúcia responder, porque tem muita gente que tem dúvida em relação à questão da fila, né? Se tem como burlar isso e se não tem como burlar, como que é feito esse controle, né? Então, acho que depois você pode falar isso. Mas tem muita gente que tem preconceitos ou, às vezes, ideias erradas sobre o transplante, né? Acho que a pessoa vai na coluna dela e vai tirar um líquido lá e tudo, que pode ser utilizado outras partes, né? Outros ossos longos do corpo para fazer isso. Então, assim, às vezes a técnica é simples, mas as pessoas fantasiam de certa forma e o pior é que, às vezes, propagam essas informações equivocadas que acabam atrapalhando, né, inclusive. Então, vou passar para a doutora Nara. É sobre essa questão da hemodiálise, né? Não tem muito relação assim, no trabalho da central, mas a gente, enquanto aí falando como conselho, né, e controle social, a gente entende que é um serviço, né, como você mesmo disse, que o poder público acaba optando por contratar, por, né, fazer a compra do serviço na rede privada. E a gente tem, né, eu não sei, até depois vou buscar conhecer um pouquinho melhor, mas, assim, efetivamente, a nível público, acho que é só o HGG, né? Lá no Hospital das Clínicas também tem, né? Mas aí, assim, a nível do Estado, né, eu penso que tem inúmeros, naquela política de centralizar e de construir os hospitais, né, regionais, eu penso que a gente precisa cobrar também, eu penso, do poder público para que esse serviço ele possa ser disponibilizado também pela rede pública mesmo, né? Eu penso que ficar à mercê de uma clínica, e aí a gente vê que estruturalmente no Estado esse serviço ele é muito mal distribuído, como o Elismar diz, gente que sai de 400 quilômetros, às vezes, de madrugada, viagem longa, para poder fazer o tratamento, né? Numa rotina, como você mesmo disse, que é muito estressante, né? Desgastante. Então, eu penso que a gente deve também, né, fazer um movimento e uma cobrança a nível de que o poder público pense, né? É lógico que nós estamos e eu sou bastante crítica, né, na questão da terceirização, nós estamos no auge aí dessas questões de terceirização das unidades públicas de saúde. A gente sabe que isso é um prejuízo em muitos serviços, porque aquilo que não dá rentabilidade, a gente tem acompanhado de perto que essas terceirizadas, via de regra, elas fecham serviços, né? Então, ao invés de ampliar e de manter serviços, então, provavelmente a questão dos doentes renais, né, do infantil, é porque o número é pequeno, o serviço é caro, e aí esbarra nessa coisa da rentabilidade, né? E o poder público ele não pode pensar por essa lógica, né? Não deve mercantilizar a saúde, tem que garantir saúde
pública dentro das necessidades da população do estado, do município. Então, acho que nós, enquanto população, precisamos ter essa consciência de cobrar e os gestores entender que o papel dele é garantir esse serviço, né? Era só um pouco nessa linha. Obrigada. É verdade, Nara. Assim, o serviço público e o poder público não é empresa, né? Não tem que visar lucro, tem que visar serviço de qualidade para as pessoas, para a população que precisa, né? Isso é uma verdade. Passar por esse mar, então, queria uma palavra, esse mar. A gente já está caminhando para o encerramento, mas pode fazer a sua consideração, esse mar. Vereador, eu lembrei de uma coisa aqui, que no dia da inauguração do auditório lá do HGG, estava todos os médicos, nefrologista, governador, deputado, vereador, e entraram numa pauta lá em doenças. E eles falaram o seguinte, que precisava ajudar a Associação do Câncer. Precisa, sim, e muito, muito. Aí eu fiz uma pergunta para eles, o seguinte, qual que é a diferença? Quem faz radioterapia, quimioterapia, para quem faz hemodiálise? Mas por quê? Por que vocês batem só na mesma tecla? O pessoal com câncer precisa? Precisa. Por que não divulga os renais crônicos? Há poucos dias atrás, eu vi todas as emissoras unidas falando sobre a associação do câncer, que precisava de doações, que precisava disso, precisava de tudo. Eu fui lá na Adfego, numa reunião, doaram lá, na hora, estava junto, um micro-ônibus e parece que um cheque de 300 mil. Eu fui na hora e perguntei, por que vocês doam um micro-ônibus e 300 mil reais para a associação do câncer? E por que vocês nem tocam no nome dos renais crônicos? Ah, mas a gente vai fazer. Na hora que estava lá, todo mundo me chamou, a reportagem veio, não, nós vamos te ajudar, não me ajudar não sou eu não preciso de ajuda. Quem precisa é os renais crônicos. E eu vou falar para o senhor de novo, essa audiência que é válida é demais, mas não podemos parar por aqui. Aí, na televisão, tem que doar órgãos, tem que doar, mas na hora de fazer os exames, não tem dinheiro para fazer. E outra coisa, a gente precisa conhecer a família do renal crônico e falar para eles o seguinte, quem pode doar? Então, você fala que agora você vai doar, você é doadora? Sou. Então, é isso que a gente precisa. A gente não pode parar por aqui. E eu falo para o senhor mais uma vez, Deus é que abençoe o senhor por essa audiência, o pessoal da Central de Transplante, e que não pare por aqui de jeito nenhum, e a gente precisa divulgar, certo? A associação não tem uma sede, não tem um computador, não tem um lápis. Se precisar de um centavo para comprar um comprimido, a pessoa morre, porque não tem. Aí o que eu faço? Comprei leite esses dias para doar. Estou doando 4 marmitex. É pouco? Demais. Mas é para quem precisa. Certo? E eu não preciso de jeito nenhum de ajuda. A minha ajuda vem de Deus. Agora os renais crônicos precisam. Muito obrigado. Obrigado, Simar, pelas palavras. E com certeza, a gente está iniciando um trabalho, né? Logicamente, como parlamentar do Legislativo Goianiense, com mais amplitude agora, né? Inclusive, a gente vai tirar algumas propostas dessa audiência agora. A gente está indo para o final já, que o horário já está avançado. Mas antes da gente tirar essas demandas daqui, esses encaminhamentos, e dar a palavra
para as considerações finais de vocês, queria ouvir a Catiúcia sobre essa pergunta que eu fiz, né, porque tem muita gente que tem dúvida sobre essa questão de fila, né, como que funciona essa situação. E se tiver como você fazer um resumo, por exemplo, na prática, tem uma pessoa que teve morte encefálica em algum hospital aqui de Goiânia. Qual que é o trâmite, como vocês agem no momento que vocês recebem essa notícia até o momento que realiza o transplante, tá? Vou fazer um resumo rápido. Todo hospital que tiver um caso de morte encefálica, ele deve notificar a central de transplantes, independente se é em Goiânia ou em qualquer outra cidade. Os nossos plantonistas, hoje, a central de transplantes tem uma unidade dentro do Hugo, uma dentro do UGOL e uma dentro do ANA, que as equipes é regionalizado. Nós dividimos o estado em 3. Então, essas equipes irão acompanhar esse caso desde o início, independente da doação. Nós vamos acompanhar porque é gerado um registro no Sistema Nacional de Transplante, uma notificação de morte encefálica. Vamos validar esse processo, se está de acordo com a legislação. Então, existe uma resolução do CFM, em que tem todos os critérios. O Brasil tem um dos protocolos mais rigorosos do mundo para se chegar no diagnóstico de morte encefálica. Então, a Central de Transplantes acompanha, valida, orienta a equipe ali na questão de comunicar a família de todas as etapas. Você até citou, a família já fica sabendo ali da morte encefálica, já fica sabendo da morte, né? A própria legislação traz conversar com a família antes de abrir o protocolo, durante as etapas, para que essa família entenda o que é essa questão da morte encefálica. O acolhimento é fundamental. E quando o médico dá a notícia final da questão do diagnóstico, a nossa equipe faz a entrevista familiar, que é o momento em que a gente conversa com a família sobre esse direito à doação. É uma equipe que está treinada para falar, saber do melhor momento, se abordar, porque é uma abordagem delicada. E após, quando a família doa, nós temos todo um processo de logística, de exames. Hoje o Hemocentro faz a nossa sorologia dos doadores, o resultado fica pronto em 1h30. O HL Agim continua lá em Aparecida de Goiânia. O HL Agim faz todos os exames de histocompatibilidade e faz também os exames de Covid. Então, todo doador de órgãos passa pelo exame de Covid. Então, eles emitem esses resultados em cerca de 6 horas. E quando os resultados estão prontos, a equipe da Cláudia, ali, que é a equipe da distribuição, vai fazer a inserção dos dados no sistema. Então, ela vai jogar os dados do doador no sistema, idade, tipo sanguíneo, os dados dos exames de HLA, e vai ser gerada uma fila. Vai sair o que a gente chama de ranking, né? Um serviço que a Nara faz lá na Central de Transplantes. Então, depois das informações colocadas no sistema, gera-se, se for um doador, o nosso doador aqui pode doar para receptores de Goiás. A prioridade são os receptores de Goiás. Então, inicialmente, gera o ranking de Goiás. Quem são as pessoas que estão nessa fila? Importante a gente falar, é um cadastro único, onde o sistema vai gerar com as informações que, por exemplo, o Ramon colocou lá, o Dr. Ramon inseriu o paciente dele, ele coloca, meu receptor tem tantos anos, ele vai colocar todas as informações, o tipo sanguíneo é esse, aceita um doador, o limite de idade do doador, então todas as informações vão estar no sistema. Então, de acordo com a compatibilidade, o sistema vai gerar as pessoas que estão ali em ordem de entrada na fila, e ver quem são essas pessoas compatíveis que vão se candidatar. A equipe da distribuição faz o contato com as equipes médicas para eles avaliarem. Eles dão um aceite, caso não fique para Goiás, é feita essa oferta, essa distribuição para a Central Nacional de Transplantes, para ver onde tem receptores de outros estados. E, de acordo com Então, à medida que for tendo os aceites, por exemplo, essa semana a gente tivemos de coração, fígado e rins. Então, o coração é feito em outro estado, veio a equipe do DF. Então, nesse caso, existe aí um acordo do Ministério da Saúde com a Força Aérea Brasileira, né, com o Ministério da Defesa, onde tem que ter uma aeronave da FAB disponível para trazer as equipes, disponível aí para fazer transporte de órgãos e equipes com prioridade, e também todas as companhias aéreas transportam órgãos e equipes com prioridade de voo. Então, por exemplo, captamos um rim para Pernambuco, nós vamos colocar no avião, vamos entregar no aeroporto, vai ser entregue na responsabilidade da companhia aérea e eles vão entregar no aeroporto final.
Então, à medida que acontece aqui a captação, marca os horários, chega toda a equipe junto. Então, por exemplo, chegou a equipe do DF, chegou a equipe do Paraná, a equipe de Goiás, todos vão entrar no centro cirúrgico junto com a nossa equipe técnica, que vai fazer esse monitoramento e coordenação da sala, fazer a manutenção do órgão até a entrega. O coração, por exemplo, é muito rápido, são 4 horas entre a retirada e o transplante. O rim ele tem um tempo maior, pode ser até 36 horas. Então, é uma logística que envolve muita gente. A gente tem apoio aí do SAMU, dos bombeiros, de toda a equipe das unidades hospitalares, para que esse processo ocorra de forma ágil, segura e que o transplantado seja beneficiado aí com toda a segurança nesse processo. Em resumo, seria isso. Eu só queria fazer uma observação para o Elcimar. A gente está de portas abertas para você. Eu acho que tem 2 anos que eu estou na gerência de transplantes. A gente não se conhecia, mas todos que nos procuram lá, a gente está de portas abertas. Inclusive, vamos fazer um trabalho com a Associação de Anápolis. Semana que vem eles nos convidaram para um evento. Então, a gente está de portas abertas para que possamos falar mais sobre isso e ver a questão das hemodiálises. Hoje, a gente também quer desenvolver um trabalho nas clínicas, o que você falou é importante, mostrar que o transplante está acontecendo, mostrar que ele tem dado certo, para que as pessoas que estão aí fazendo hemodiálise acreditem e vejam que Goiás também tem condição de fazer, que Goiás faz e que pode ser feito aqui. Ótimo, Catiúcia, pela explicação, pela explanação. Foi sucinta, mas explicativo, do fluxo, como funciona. Às vezes a pessoa não tem esse entendimento, tem muita dúvida em relação a isso, Por exemplo, uma outra situação também, que eu queria que você pudesse explicar de forma rápida também. Algumas pessoas têm dúvidas, e a gente vê isso, que acha que, não, se eu autorizar a doação de órgão da pessoa próxima a mim, que faleceu, aí vai ficar deformado, na hora de fazer o enterro, por exemplo, vai ter diferença da fisionomia, da forma dele. Então, assim, eu queria que você só explicasse como que é feito essa questão também, porque isso são preconceitos que, às vezes, as pessoas têm por falta de informação, Como que é feito esse trâmite da pessoa que doa, os órgãos. Ligar. É importante, é um dos mitos, o corpo fica deformado após a doação? Não fica, é feita uma cirurgia como qualquer outra, é um procedimento cirúrgico, não tem deformidade. No caso das córneas, as córneas são retiradas, mas é colocada uma prótese no lugar, o olho fica colado, não tem, a pessoa nem observa, assim, se você olhar, não vai nem perceber que teve a doação. Então, não tem deformidade no corpo, e é importante a gente, não tem que mudar, por exemplo, já perdemos doação porque a funerária falou para a família, se vocês doarem, vocês vão ter que velar de caixão fechado. Então, isso fez a família desistir da doação na hora, praticamente, ali que as equipes estavam entrando no centro cirúrgico. Então, é muito importante a gente destacar isso. Não tem que ter embalsamamento porque doou os órgãos. O embalsamamento depende de quanto tempo vai ser o velório, se vai demorar. Então, isso não influencia. Hoje, existe na legislação também que esses doadores têm prioridade no IML para necrópsia. Então, a gente tem tentado fazer uma parceria ali com o IML para que eles possam agilizar para essa família que já esperou tanto. A pessoa foi a óbito, a família doou. Esse processo pode demorar 24 horas para ser finalizado, então a gente pede a prioridade que está prevista hoje na legislação. Daí uma coisa importante, a Nara falou da questão da doação de córneas. Realmente a nossa fila hoje tem mais de 1.000 pessoas, são 1.080, quase 1.100 pessoas na fila. O transplante ficou parado por 6 meses por conta da pandemia, a nível nacional, o transplante de córneas. E a doação de córneas é diferente da doação de órgãos. Para doar órgãos, você tem morte encefálica. Para doar córneas, qualquer pessoa em parada cardíaca pode ser doador de córneas. Por isso, a gente precisa do empenho das unidades de saúde para que nos notifiquem. Teve um óbito? Notifica a central de transplantes. O banco de olhos a gente faz a entrevista, faz a enucleação. A gente precisa de aumentar essas notificações para ter mais possibilidades e voltar ali, que há alguns anos a gente chegou a zerar essa fila. A gente precisa de retomar essa questão do andamento das córneas. Existe a dificuldade que ela citou, fechou-se um banco de olhos, que era do Serof, temos só o banco de olhos da Fundação, mas a gente precisa de ter mais doação. E para ter doação, a gente precisa que os hospitais se envolvam, se comprometam com essa questão de nos dar a oportunidade de conversar com as famílias sobre a possibilidade de doação de córneas. Depois que o coração para, até 12 horas depois pode ser retirado as córneas, desde que o corpo ali fique no morgue, na geladeira, ou até 6 horas se não estiver.
mas a gente tem uma gama de possibilidades, é muito mais possível a doação de córneas do que de órgãos, e a gente tem uma dificuldade gigantesca em ter notificação. É importante mesmo, assim, eu desconheço um trabalho contínuo que exista de sensibilização dos hospitais, né? Talvez pela falta de profissionais na central de transplante, eu também não sei se é responsabilidade da central fazer essa sensibilização com os hospitais. A gente tem feito, o que a gente está tentando aumentar? As comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos. Então, está sendo feito um trabalho dentro das unidades de saúde para treinar essas comissões, para que elas possam estabelecer fluxo interno, para fazer essas notificações de óbito para a própria unidade, né, eles mesmos conversarem com a família e acionar o banco para que ocorra um aumento da captação. A gente tem que fortalecer essas comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos. Tem feito um trabalho, é um trabalho constante, diário, né, mas é difícil, depende também do envolvimento das unidades, né, de concordar e de aceitar se envolver nesse processo. Tudo bem. Assim, eu acho que a gente está terminando já, mas eu queria passar para vocês para as considerações finais, caso alguém queira fazer alguma consideração final. E no final das considerações, eu vou tirar algumas demandas da audiência, sugestões, né, também, que vocês tiverem, vocês já podem falar agora, para a gente dar andamento e não parar, viu, Edcimar? Porque você pode ter certeza e contar com o vereador, com o legislativo goianiense, na luta, não só dos renais crônicos, mas para todas as pessoas que têm alguma comorbidade, alguma doença que precisa de um transplante. Tá, então, vou começar por você para as considerações finais. Oi, vereador, eu lembrei de uma audiência pública que nós tivemos aqui e teve uma proposta de todo doador de órgão. Inclusive, nós fizemos uma campanha, nós divulgamos e depois acabou. Todo doador de órgãos seria a prefeitura custear toda a despesa com funerária. Na época eles falaram até em cremar, mas para isso todos o renal crônico, como qualquer outra pessoa que doar os órgãos, teria toda a despesa custeada pela prefeitura. Nós fizemos isso, eu comecei a divulgar, muitas pessoas me procurou, mas acontece que acabou. Isso é uma coisa muito importante, porque eu vou doar e depois eu ainda tenho que pagar a funerária, eu tenho que pagar tudo. Se a gente fizer isso, eu tenho certeza que vai melhorar. Eu agradeço ao senhor, muito obrigado pelo convite, e eu estou à disposição da Central de Transplante, do pessoal da PUC, do Dr. Ramon, que eu estou lá toda semana, eu estou lá junto com ele, lá na clínica dele, e precisando, eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Edcimar. Passar agora para o Dr. Ramon, para as considerações finais, Dr. Ramon. E conheço alguns nefrologistas, né? Por causa, mandar um abraço para o Dr. Antônio Eustáquio, não sei se ele está ainda no quadro lá do HGG, um amigo que eu conquistei quando eu fui diretor do CAIS Amendoeiras, ele também consultava lá, né? Então, um grande amigo, a doutora Ana Laura Bezerra também, que é uma grande amiga também, que faz um trabalho excepcional, né? E a doutora Alessandra também, que é a nefropediatra da minha filha, que também mandar um abraço para ela nesse sentido também e pelo trabalho que eles desenvolvem. As considerações finais. Dê essa oportunidade aí de estimular a campanha de doação de órgãos, e é bem-vindo a todos os esforços, e estimular realmente essa campanha de divulgação, envolver os meios de comunicação na campanha, que é onde vai conseguir aumentar a doação. Estava lembrando que desde as primeiras doações de cadáver, que eu acho que as recusas têm diminuído cada vez mais. Antes era, né, Nara, não lembro, que aparecia na central, ainda ter uma oferta, ter uma recusa, e isso cada vez está diminuindo. Então, nós temos que continuar nesse caminho. É isso.
Obrigado, doutor Ramon, pela presença, pelo trabalho que você desenvolve, né, lá na Santa Casa. Mandar um abraço também para a doutora Irani. A Nara, para as considerações finais, Nara? Pode ser, fica à vontade. Abriu para você. Então, acho que muito bacana, né, mais esse espaço. Concordo que a gente precisa realmente, né, lógico que o mês de setembro isso se intensifica, ainda não tão da forma como nós gostaríamos, né, as campanhas no mês de setembro já, né, eu estou há 10 anos ali na Central, já tivemos campanhas belíssimas, com um engajamento muito grande do próprio poder público, do Estado, né, de outros órgãos, no caso do município, e as entidades que, ao longo do tempo, são parceiras nesse processo, né? De um certo tempo para cá, e o ano passado, como a Catiúcia disse, até por conta da pandemia, a gente deu uma refluída, e esse ano também ainda, né, a gente está bem tímido com esses espaços maiores assim, de debate, de discussão. Mas, na medida do possível, fazendo. Agora, concordo que os meios de comunicação, a mídia, campanha mesmo, o próprio Ministério da Saúde, né, durante vários anos, fez campanhas muito fortes, que divulgava na televisão, fazia todo um processo que a gente também percebe uma certa timidez nisso aí. Acho que pouco investimento mesmo nisso. Então, e que isso também possa ser mesmo mais permanente, não necessariamente só o mês de setembro, mas assim, normalmente lançava-se em setembro e no decorrer do ano a gente usava aquela campanha com cartazes, com veiculações nos meios de comunicação, e eu acho que é importante, sim. Mas, para além disso, são espaços mesmo para que a gente possa tirar dúvida com a população. As clínicas de hemodiálise, eu acho que também são espaços, né, como foi dito aqui, de divulgação e de debate importante para tirar essas dúvidas, né? Enfim, eu penso que é um conjunto de ações que a gente precisa pensar e fazer de forma coletiva, né? Entendendo que não dá para a gente atuar isoladamente, cada um no seu espaço, a gente precisa potencializar isso. E, mais uma vez, agradecer, né, parabenizar pela iniciativa e agradecer pelo convite ao Conselho Municipal de Saúde, nos colocar à disposição sempre para os debates necessários para a sociedade e os usuários da saúde de Goiânia e Goiás. Obrigada. Obrigado, Nara, pela presença, pelas explanações. Mando um abraço também para o pessoal do Conselho Municipal. E agora a Catiúcia, para as considerações finais. Eu quero agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que realmente tem que ser repetido mais vezes, a gente tem que discutir mais sobre esse assunto, né, trazer essas questões. Essa questão que o Silmar falou, eu já recebi alguma vez algum projeto, existiu mesmo, desse auxílio funeral. São Paulo tem esse auxílio funeral para os doadores. E a gente reforça, a doação é um gesto altruísta, né, mas que caso possa realmente ter algo nesse sentido para as famílias, seria importante. Mas a gente discutir, levar e trazer o tema, envolver mais a mídia, né, o setor os órgãos públicos para divulgação. A Central de Transplantes tem feito muitas ações, talvez a gente divulga pouco, né, mas a gente está fazendo muitas ações. Fazemos palestras, nós acabamos de mudar, tem cerca de 3 meses que nós saímos de dentro do CRER, estamos em um lugar que é mais fácil o acesso, então, quiser nos visitar ali no setor sul, na Rua 94, do lado do Hospital Santa Helena, ali pelo fundo, a gente está lá de portas abertas para recebê-los, né, em um novo local, uma nova sede. E é isso, vamos promover essas ações de sensibilização, vamos discutir mais e vamos melhorar essa questão da fila de transplantes aqui no Estado. Agradecer a presença dos
meus coordenadores ali, que são meus braços, minhas pernas, que estão ali nos ajudando sempre. A gente está muito empenhado em mudar essa realidade, estão aqui representando a nossa equipe como um todo, tá? E muito obrigado pela iniciativa. Então, a gente está encaminhando para o final. Agradeço a presença de todos, né, que participaram aqui presencialmente, remotamente. Tirar alguns andamentos dessa audiência que eu acho que é importante, né? Vamos resgatar esse projeto de lei que foi proposto, que eu acho que é importante essa discussão. Inclusive, me coloco à disposição de vocês também, porque a legislação é muito dinâmica, o trabalho legislativo é muito dinâmico. E, às vezes, acontece de vocês, pela conversa, pela experiência, terem alguma ideia que pode ajudar. Então, traga isso, que é mais fácil a propositura através do vereador, que é mais rápido, né? Se bem que tem a iniciativa popular, que é uma coisa mais demorada, mas pode trazer para o vereador, que eu estou de braços abertos aqui para ouvir as sugestões, ouvir as opiniões, trazer as experiências que vocês têm, né? O que eu tenho falado. Aqui, agora, enquanto eu estiver aqui na Câmara de Vereadores, tem um parlamentar que encabeça, que abraça essa bandeira e vai continuar com vocês. Não só enquanto eu estiver aqui, Simar, viu? Em todo o tempo, né? A gente está na luta para o transplante da Luísa, e, se Deus quiser, logo, logo ela vai estar transplantada, né? E a continuidade desse trabalho é uma coisa que depende também de nós, né? Eu acompanho de perto e sei da luta diária que as pessoas têm, né? Então, a gente vai tirar alguns andamentos aqui, esse projeto de lei. Vou pedir a minha assessoria já para anotar, para a gente ir atrás desse projeto, as sugestões que vocês tiverem. O Gabinete 11 está sempre aberto para vocês. Vou propor, inclusive, quero que vocês anotem um projeto, a partir da semana que vem, um projeto de resolução para criar aqui na Câmara Municipal a frente parlamentar de incentivo à captação e à doação de órgãos. Então, me proponho já, a partir da semana que vem, já propor aqui para o plenário, pegar o apoio dos outros vereadores para criar essa frente parlamentar, que fica uma coisa permanente aqui na Câmara, né? Dependendo da legislatura, ela vai permanecer na Câmara aqui, dá mais força, inclusive, na luta pelos benefícios, pelos direitos das pessoas que precisam da doação de órgãos, né? Isso é muito importante. Então, é uma das sugestões que a gente vai fazer a partir da próxima semana. Vamos também propor uma reunião com os órgãos de imprensa, seguindo a sugestão do Ramon, de vocês todos, para que seja uma campanha permanente, né? Que não seja algo só pontual no mês de Setembro Verde. Eu acho que isso é o importante. Eu acho que com essas divulgações, aparecendo na imprensa, tendo uma visibilidade maior da dificuldade, do problema, quebrando esses paradigmas, esses preconceitos que existem, eu acho que a gente vai conseguir aumentar a disponibilidade das pessoas serem doadoras, né? Eu acho que isso é importante. Então, eu faço o compromisso também de fazer essa ponte com a imprensa, seja qual for, aqui de Goiás, para a gente ter um espaço maior, uma continuidade dessas campanhas. Eu acho que isso é importante. E também a cobrança também para os outros órgãos também, outros níveis do Legislativo, não só no Goiânia, no Legislativo goianiense, mas no Legislativo estadual, né, na Câmara de Deputados do Estado, e também a nível nacional, né? Acho que essa discussão também passa a nível nacional. Para você ver, Simar, existe um projeto de lei desde 2017 na Câmara de Deputados para que se classifique os renais crônicos como deficiente físico, né? Mas até hoje o processo está enrolando lá. E uma série de benefícios que, às vezes, o renal crônico poderia ter, se ele fosse incluído nessa lista de deficientes físicos, não tem, porque não está uma questão burocrática, mas é uma deficiência física, é uma situação que gera uma série de problemas para a pessoa, de barreiras para ela, né, ter uma vida normal. Então, a gente precisa lutar por isso também. Então, já deixo aberto também para a associação, né, a gente tem feito essa parceria e essa parceria vai continuar, conte comigo, né, a Central de Transplantes também do Estado de Goiás, eu vou lá fazer uma visita, tá, para vocês, e vou ouvir de vocês também, vou dar sugestões, né, e vou fazer o meio de campo também com a Secretaria Municipal de Saúde, porque eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde é um ente importantíssimo, né, nesse trâmite todo que a gente precisa fortalecer. Então, acho que essas demandas, esses encaminhamentos são importantes para a gente fazer a partir da semana que vem,
né, deixar aberto aqui a casa, Câmara de Vereadores, né, um local onde a população, as pessoas que passam por esse problema têm voz, né, e podem contar comigo sempre. E, para encerrar, eu vou ler aqui um poema, eu achei essa reportagem agora do mês de abril de 2021, poema de uma pessoa que se propôs, em vida ainda, a ser doador de órgãos, né? E ele fez um poema, era um morador lá de Maringá, no norte do Paraná, seu Anísio Silva. Então, ele escreveu isso. Ele faleceu, né, em março, mas depois de um tempo, as filhas mexendo nas coisas deles lá, nos documentos, acabou achando esse poema que ele escreveu, né, que foi um alento para ela, pela perca, né, que ela teve do pai, mas que já demonstra a condição dele de ser doador, né, de querer doar os órgãos. Então, ele escreveu assim, ó: quando o silêncio da noite do meu tempo fechar os meus olhos em definitivo, não lamentem meu repouso, não relembrem meus fracassos, festejem minhas tentativas e doem todos os meus órgãos. Quem alguém veja as minhas córneas, imagens mais aclaradas, sem o turvo das lágrimas. Quem alguém cuide do meu fígado, com certo zelo, não seja condenado. Quem alguém cuide dos meus rins e poupe-lhes de trabalhos forçados. Pé, osso e tudo que servir, que seja aproveitado, né? Então, a gente encerra essa audiência. Agradeço a todos que nos acompanharam, né? E Deus nos abençoe.